Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Deixa sua Bíblia aberta aí, porque Deus vai falar profundamente contigo aqui hoje. Numa revelação muito forte. Não tema a nada, nem a ninguém, porque a tua alma tem um preço de sangue. Jesus te salvou e jamais vai te abandonar. Pode vir contra ti por um caminho, pode determinar que essa semana você não passa, você vai morrer. Duvido que você morre. Você morre. Por quê? Que Deus prometeu para a tua vida e Ele vai cumprir até o final. Querendo o homem ou não, Ele vai cumprir, porque a tua alma é de Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Prometo, antes de meia-noite acabar aqui hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Davi, ele vivia a vida dele, guarde isso, assim como nós. Ele vivia a vida dele, mas de repente Deus o escolheu. Não foi escolhido pelo homem, não foi indicado pelos conhecidos. Ele não era peixe de ninguém, só apenas Deus o conhecia. E Deus escolheu Davi. Davi estava tão confiante de que Deus era na vida dele, ele ia partir para o gigante e o gigante ia cair. Glórias a Deus. Por isso que eu falei: não tema nada nem a ninguém. Só tem porém: respeite teu inimigo. Se ele falar que você vai cair, que você vai ser derrotado, você só cai, você vai ser derrotado se você quiser. Saul ficou com medo do filisteu, por quê? Porque Saul estava desviado. Só vai cair, só vai ser derrotado se você estiver desviado. Saul estava desviado, não, Davi estava na unção, né? Davi morreu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 55. Davi, porém, disse ao filisteu: isso é confiança. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E tirei a cabeça e os corpos no arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Todos saberá que é Deus de Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele depois entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apresentou-se e correu ao combate
se levantando. E eu falei, você que sabe, viver para mim é lucro, eu morrer é ganho. Mas por que eu viver para mim é lucro? Porque eu vou continuar ganhando alma. Ganho uma hoje, ganho uma amanhã, ganho uma no serviço, ganho uma em casa, ganho uma na rua, ganho ali, ganho aqui. É lucro. E se eu morrer, é ganho. Eu vou para a eternidade, eu vou encontrar com Jesus. Então não tenha um gigante da ameaça virando contra mim e vai ter que achar certo para desaparecer de diante de ti. Glória a Deus. Aí falaram assim, não, esse lugar é muito perigoso. Não, perigoso é ficar fora da direção de Deus, perigoso é ficar fora da presença de Deus. Isso que é perigoso. Se você ficar fora, você pode morrer a qualquer momento e ir para o inferno. E todo gigante prevalecer contra ti. Entendeu uma coisa? A pessoa, quando perde a presença de Deus, ela fica com medo de tudo, de todos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí, como essa semana você não passa, essa semana você não passa. E olha que não foram, não, foram 2 ou 3. Essa semana você não passou. Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. E continuei caminhando na minha vida. Daquela semana eu passei, ele falou que eu não ia passar, não passou. Na outra semana apareceu outro, falou que eu não ia passar, e eu passei, e ele não passou. Foi embora. Desceu o pontapé. Porque assim, o ser humano é assim, a gente não pede desgraça de ninguém, irmão. Mas Deus tem que escolher. Ou é você, ou é o fulano. Se o teu tempo acabou, pode. Mas se não acabou, o fulano não está na frente. Isso é para não dizer não, porque eu estou gravando. Glórias a Deus. Aí veio uma afronta do gigante, continuando o mistério aqui, a revelação. Aí apareceu outro gigante diferente. O diabo viu, não tem jeito. Ele confrontou com a palavra e venceu. Não conseguiu derrubar ele. Aí veio o cativozeiro. Bateu de frente, cativozeiro. Veio o feiticeiro. Não fui capotado. Vou fazer um trabalho pesadíssimo e vou te ficar na igreja. Irmão, devia me deixar para morrer, é me ameaçar com bruxaria e feitiçaria. Servindo a Deus, puxei a minha carteira, presa pela corrente. Tirei a chave de cidade de identidade. Bom, ele, para que isso? Vai lá e faz o teu trabalho. Vamos ver o que vai dar. Aí deu 2 comigo para trás e falou, você é muito abusado. Abusado não. Eu estou quieto, você que veio que me ameaçar, bruxaria e feitiçaria. Fez o trabalho. Sabe o que aconteceu? O centro mexeu. E detalhe, não foi um. Até os que estavam coligados a ele, tinha o centro catedral e o centro matriz. Fechou o catedral e as matrizes todas. E ele veio testemunhar, não foi nem testemunhar, foi testemunhar dizendo assim, olha, eu fiz o trabalho para você. No dia do trabalho, o Espírito Santo deu para tudo quanto é lado. E quando eu acordei, isso eu ouvi da boca dele, ninguém me falou. E quando eu acordei, eu estava no hospital entre a vida e a morte. E lá no hospital apareceu uma pessoa dizendo assim, deixa meu filho em paz, porque senão eu vou ser culpado. Era Davi aqui, Davi confiante que ele não ia partir. Olha, Davi já estava ungido. Davi sabia que não ia morrer. De um jeito ele não sabia que ia morrer. Porque Samuel foi lá escondidinho lá. Eu te ungindo o rei. Eu te ungindo o rei. Eu te ungindo o rei. Não comenta nada não, senão Saul vai me matar. Davi estava ungido, mas bem antes Davi já era ungido. Aí é que está o mistério. Ali foi só confirmação. Porque lá no livro de Jeremias está escrito assim, antes que tu nascesse, eu já te conhecia. E as gerações eu vou te apresentar como profeta. Existe um tipo de pessoas, né, que não morre fácil. Não morre. Sabe por causa de quê?
fora da direção, aí traz vento e pastor. Aí o vento começa a soprar e o pastor não sabe. Aí o gigante se levanta porque os gigantes se levantam contra Israel, porque Saul perdeu a direção, a posição e começou a fazer coisa que não agradava mais o coração de Deus. Primeiro, Saul começou a mentir. O homem com o rei, Deus tinha confiado em nada a ele, ele não ia perder, porque não deu para ele mentir, a não ser se você sair da posição. Agora, os dons, a vocação e a unção, ele não tira não. Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. Mas irmão, então o que Deus vai fazer com a pessoa que não quer mais nada com ele? Ele vai fazer de tudo para trazer. Se Deus não conseguir, irmão, Deus vai preparar e vai levar. Ou o diabo vai levar. Porque no livro de Lucas diz: louco, esta noite pedirão tua alma, que não tem preparado e para quem será. Aí Davi foi ao encontro do gigante e olha, sem armamento nenhum, não precisa você chamar fulano, chamar ciclano, não precisa você ligar para a pausa oficial. Você entrega na mão de Deus. Quer derrotar o gigante? Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Confia em Deus, ainda que todos. Assim como na vida de Paulo. Mas bem, Deus não fulmina o teu perseguidor por causa que Deus tem alguma coisa para fazer. Mas que Deus vai cegar ele vai sair do teu caminho, perseguidor, vai sair. A perseguidora vai sair do teu caminho? Vai sair. Agora você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar naquilo que Deus te falou. Assim, quando você nasceu como novo convertido, como vi a irmã falar aqui, lembra daquele tempo da gente do quarteto? Você tem que confiar quando o novo convertido confia. Você e eu temos que a cada dia ser novo convertido. E contra o gigante, sim, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus. E Deus vai fazer a obra. Deus, aleluia. Aí falaram para mim: chama fulano, chama ciclano. Vou chamar Jesus. Se Jesus não resolver, não é o diabo que vai me ajudar. Glórias a Deus. Porque o Deus chama fulano, chama ciclano, liga para o céu, liga para Deus, chama Jesus e Deus vai operar. Porque operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Eu estou envelhecendo diante do Senhor. E já preguei tanto essa palavra, irmão. Já preguei tanto que o tempo desse ano para Jesus já está na hora do Senhor me recolher. Eu já falei tudo que tinha que falar que está escrito. Aí Deus falou: não. Você ainda precisa continuar fazendo a minha obra. O gigante veio contra Davi. E o que o gigante falou? Vou te despedaçar. Você vem contra mim como um cão, Davi. Está pensando que eu sou o quê, Davi? Qualquer um você me afrontar. Começou a aterrorizar Davi. Davi olhou para ele: você vem contra mim com lança, com escudo. Eu vou ir contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o mistério. Davi atingiu o gigante. O gigante, ó, caiu. Tinha um porém. Às vezes você derruba o gigante. O gigante cai. Aí você se acomoda. Davi não se acomodou. Ele, ó, eu fui em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante caiu. Davi continuou olhando. Ah, falei. Ela viu? Ó, deu uma vitória. Aí você se acomoda. O gigante ressuscita de novo. E ó, na sua vida. Meu Deus, você não tinha me dado vitória. Sim, mas você não vigiou. O que eu falei? Os exaltados, Deus humilha. Os humilhados, Deus exalta. A pessoa nem recebe vitória direito e já começa. Calma.